Bom dia, tudo bem, Tatiana? Tudo bem, professora Gisela? Olá, bom dia. Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Aqui só ajustando as coisas para a gente começar no horário.
Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Oi, Thiago, eu estou compartilhando a tela. Você consegue visualizar daí? Sim. Sim. Eu vou dar um play só para a gente ver se o áudio está funcionando. Só Tá. para a gente fazer um teste aqui. Conseguiram ouvir? Não. Não? Não. Ainda não, né? Não. Vou tirar meu fone para ver se... Conseguiram ouvir agora? Não. Não ainda? Deixa eu compartilhar só a tela. Deixa eu ver. Separador do Chrome. Escolha essa opção. Compartilhar a tela. Separador do Chrome vai te dar as opções que tu tem. Tu clica na opção que está o vídeo. É que para mim ele não permite. Tá. Qualquer coisa eu coloco aqui. Você passa por aí? Passa. Porque deixa eu ver se tem alguma opção aqui de... Ele não tem opção de microfone. É isso que eu não... Quando eu vou em compartilhar, que eu estou no Mac. Quando eu dou compartilhar, ele... Que vou interromper o compartilhamento. Quando eu dou compartilhar, ele fala permitir compartilhamento da janela ou da tela. E só tem essas opções. Pode deixar eu desenrolar aqui. Vai dar certo. Eu vou ter que... Bom, já está no horário, Thiago. Se você quiser começar, você consegue passar os vídeos por aí, então? Porque Consigo. Eu vou interromper porque não está saindo áudio. Tá, show de bola. Vamos lá começar. Pessoal, bom dia. Eu sou o Thiago Nascimento. Serei o moderador aqui da nossa sessão hoje, juntamente com o professor André Lozano, que será o nosso mediador, né? Então, eu queria que você se apresentasse. Professor, você pode se apresentar também para o pessoal e cada um se apresentar para a gente iniciar a nossa sessão. Olá, bom dia. Obrigado, professor Thiago, pela introdução. Meu nome é André Lozano, eu sou doutorando em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, serei o assessor da sessão
Qualquer dúvida e necessidade, estarei aqui para ajudá-los, tá bom? Ok. Ismael, Gisela e a Tatiana. Bom dia, pessoal. Me chamo Ismael, sou aqui mestrando na Universidade Unigran Rio e estou aqui para apresentar um dos trabalhos, que seria a evolução da inteligência artificial no setor de compras, né? Uma, uma, uma pesquisa de 2018 a 2023. Gisela? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Gisela, eu fiz doutorado de administração na Unicamp, realizado no ano passado, e hoje vou apresentar um trabalho sobre a percepção, né, da lei da difusão da inovação e adoção da inteligência artificial. Ok. Então, são 3 autores, eu sou também autor de um dos artigos que é Gestão Fundamentada em Dados na graduação em instituições federais de ensino superior. Então, eu vou deixar a minha apresentação por último, ou vocês têm preferência de iniciar e o que é que vocês acham? Então, André, vamos fazer o seguinte, Ismael, você pode iniciar? Problema. Tá ok, então. Eu vou colocar aqui os vídeos. O seu é É o 399, né? Do Ismael, o né? 399, né? Tá ok, vamos lá. Botão da aplicação, né? Tudo bem, pessoal? Gostaria de, primeiramente, agradecer a todos pela presença e também ao Congresso SEMEAD, o qual possibilitou-me a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho aqui neste congresso. Agora, dando início à minha apresentação do meu artigo, o qual tem como tema a evolução da aplicação da inteligência artificial no processo de compras de empresas privadas B2B, uma revisão sistemática de 2018 a 2023. Ele se enquadra como ciência de dados e inteligência analítica e tem como autor e coautores Ismael Viana, esse que vos fala, Alain Finamor e Marco Bousada. Agora, nos encaminhando para a introdução, a qual vai buscar tratar um pouco sobre cada tópico e a correlação dos tópicos principais abordados no tema. Um desses tópicos sendo a inteligência artificial. Este termo, inteligência artificial, tendo sido cunhado num primeiro momento por John McCarthy em 1956. E o porquê do surgimento da inteligência artificial? Nós temos o porquê desse surgimento evidenciado pela necessidade de tratar e entender grandes volumes de dados e, assim, aumentar a eficiência nos processos. E por que essa necessidade de tratar e entender grandes volumes de dados? Porque no século XX as empresas passaram, com sua digitalização, passaram a gerar um volume muito maior de dados, tendo assim essa necessidade. E o setor de compras não foi diferente. Esse setor também teve essa necessidade de aumento de tratamento de dados e a IA entra solucionando isso, principalmente em processo de seleção de fornecedores e negociação de contratos. Então, esse estudo busca analisar a evolução das pesquisas sobre IA nos processos de compras de empresas privadas entre 2018 e 2023, identificando desafios e oportunidades futuras. Temos como problema de pesquisa a necessidade de compreender como está o cenário atual das pesquisas que verificam o emprego da inteligência artificial, sendo esta uma tecnologia disruptiva na esfera da indústria 4.0, especialmente no contexto das operações de compras na esfera das empresas privadas.
E temos como objetivos desse artigo realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso de IA no setor de compras de empresas privadas, identificar as principais pesquisas de IA em setores de compras de empresas privadas, mapear o estado atual do emprego dessa ferramenta nesse cenário específico e avaliar os desafios e as limitações associadas à adoção de IA no contexto do processo de compras. Para fundamentar de maneira teórica nosso artigo, trouxemos a definição dos 3 grandes e principais tópicos da nossa pesquisa, sendo o primeiro a inteligência artificial, esta sendo amplamente reconhecida como simulação da inteligência humana e realiza tarefas e aprimora-se automaticamente. Viegas 2020, Wade Verde 2020. Também temos o tópico de compras, qual define-se como essencial para adquirir bens e serviços. Envolve identificação de necessidades, gestão de fornecedores, negociação de contratos e redução de custos. Buesox e Kloss 2020. Por fim, o tópico utilização da IA em compras. Adotada na indústria 4.0, a IA otimiza compras em setores diversos, mostrando o crescimento significativo da sua implementação no Brasil. Oliveira 2018, Almeida, Zaganelli, Célia 2020. Dentro da sessão de discussão, buscamos analisar as 9 publicações que, através da nossa metodologia aplicada, chegamos como resultado, obtivemos como resultado, pois ao realizarmos as pesquisas, conseguimos observar que muitas das publicações, dos estudos realizados, não têm uma relação direta de IA com compras ou focam em compras de empresas públicas. E dos 9 analisados, nós conseguimos identificar que muitas das vezes a IA tem sido subutilizada, basicamente como um RPA, uma automação de algum processo, e como um BI, uma Business Intelligence, uma inteligência de negócios, e não sim como uma IA, como algo que pode trazer informações preditivas, tirar dúvidas, ser um consultor para melhoria de processos, revisão de documentos e uma melhoria mais profunda em si. Além de que também os setores de compras mais pesquisados não foram especificados pelos artigos. E conseguimos perceber também que o Brasil tem destoado dos demais países em pesquisas sobre IA positivamente, sendo um dos principais países ao representar nas nossas 9 publicações. Ok, pessoal? Temos como conclusão de nosso trabalho que nossa revisão, ao analisar tudo isso e tudo que foi exposto a partir da nossa metodologia aplicada com a análise dos 9 trabalhos, conseguimos entender que a IA tem sido subutilizada. E, embora a mesma tenha revolucionado em diversos setores, inclusive da nossa vida mesmo, ainda no setor de compras ela não tem conseguido ser explorada ao máximo. E entendemos que o uso adequado e regulamentado da IA pode melhorar esses sistemas e processos, tornando seus benefícios mais perceptíveis na sociedade. Também conseguimos identificar como contribuição e impacto do nosso trabalho a presença de uma lacuna entre o potencial da IA e sua aplicação prática, e assim sugerimos que mais pesquisas e desenvolvimentos são necessários para que os sistemas de compras em empresas privadas possam realmente se beneficiar dessa tecnologia e, consequentemente, trazer melhorias mais perceptíveis para a sociedade. Essas são as principais referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. E por aqui eu encerro minha apresentação. Agradeço muito a todos mais uma vez e muito ao CEMEAD.
e desejo a todos um ótimo congresso, ótimas apresentações. Muito obrigado. Tchau, tchau. Ok. André, você marcou 8 minutos para a gente poder fazer um breve comentário sobre a apresentação do Ismael. Ismael, você quer falar alguma coisa sobre seu trabalho? Como que surgiu essa ideia de você fazer essa pesquisa? Posso falar assim, se tentar ser breve, né? Mas a ideia, né, da pesquisa surgiu porque eu já atuei há alguns anos no setor de compras e hoje atuo diretamente na área de tecnologia e IA é um dos assuntos que mais surge, né, para a gente debater questão de melhorias contínuas e algo que gere realmente ge- uma transformação mais completa na forma como se opera ou na forma como se conduz alguns processos. E a área de compras, né, a área de supply chain é uma das áreas que permeia, eu costumo dizer que é um dos processos que permeia quase que a empresa inteira. Ele vai de ponta a ponta na empresa, sendo uma das funcionalidades centrais do supply chain é a área de compras, a qual impacta a empresa como um todo. E quando a gente vai entender essa melhoria de processos e a aplicação de IA para compras é justamente melhorar a performance da empresa quase como um todo. E conseguir auxiliar desde o financeiro até o marketing e conseguir gerar todo esse processo de melhoria contínua na empresa a partir da aplicação de uma tecnologia e que tem o potencial de gerar um grande impacto. E aí eu queria entender como tem acontecido isso. Se já tem acontecido isso, como tem sido feito. E aí a gente teve a ideia de trazer essa pesquisa, de realizar esse entendimento de mercado, né? Não diretamente de mercado, mas de pesquisas relacionadas ao tema, para que a gente pudesse conseguir compreender e saber onde tem sido melhor utilizado a IA. E acabou que no nosso resultado final a gente pode perceber que muitas vezes a IA não tem sido utilizada de sua maneira plena, né? Uma das nossas principais conclusões foi o fato de que tem se subutilizado a inteligência artificial, porque hoje é um tema muito discutido, mas se tem muitas dificuldades de entendimento sobre o que é IA. As pessoas muitas vezes confundem com RPA ou confundem com o próprio BI ou acham que é um simples aprendizado de máquina. A IA, sim, ela passa pelo processo de machine learning, né, de aprendizado de máquina, mas ela dá um passo além desse simples aprendizado. Então, eu quis realmente entender e, por isso, a ideia do artigo, tá, Tiago? Show. Eu só queria fazer uns breves comentários. Eu queria primeiro também fazer uma pergunta. Você está trabalhando com esse tema no seu projeto? Estou. Tá, ok. E provavelmente você vai querer que esse artigo esteja ali dentro do escopo do seu projeto, certo? Então, baseado nisso, para trazer contribuições para o seu trabalho, eu tenho alguns pontos que a gente pode comentar agora e alguns depois no final da nossa, na parte final da nossa sessão. A primeira você fala que tem artigos, teses e dissertações de 2018 e 2023. Desses 9 artigos que foram escolhidos, que estavam no critério de inclusão, o que é tese, o que são artigos, o que são dissertações? Existe tese e dissertações dentro dessas 9 publicações? Dessas 9, creio, assim, eu creio que sim, mas não sei certinho aqui quais são teses, quais são dissertações. Mas a maioria deles são artigos já publicados, mas eu creio que tem, eu acho que uma ou duas dissertações, teses, dissertações. Tá. Outra coisa que eu identifiquei,
o recorte eu achei legal, né? Porque são os últimos 5 anos. Mas uma coisa que eu identifiquei aqui e eu queria saber de você, por que você utilizou o Google Escolar e não uma base de dados mais robusta como a Scopus, por exemplo? É, eu optei por utilizar o Google Acadêmico, né, o Google Scholarship, pelo sentido de ser uma base mais democrática. Ser algo com mais facilidade de acesso, mais facilidade de publicação, mais entrada de trabalhos. E então, utilizando esse critério, e também pelo fato de ser mais popular. Em que sentido de popular? Muito mais conhecida. Então, para acesso, entendimento, compreensão da evolução e conseguir ter uma visão mais acessível sobre publicação de trabalhos, as pessoas e o meio popular conhecem muito mais o Google Escola do que o Google Acadêmico, né? Do que as outras bases. Então, eu optei nesse sentido, tá? Temos 3 minutos, tá? Tá, ok. André, você quer fazer algum comentário, André? Eu queria. Eu acho que é uma discussão extensa, né? Eu acho que inteligência artificial hoje é o que está no momento, é a discussão do momento, né? Mas num trabalho como esse, que envolve o processo de compras, né? Assim, a primeira coisa que eu anotei lendo o teu artigo foi assim, mas o que é processo de compras, né? Acho que você explicou bem, o próprio trabalho depois, nas definições, na revisão teórica já traz, mas o que eu queria perguntar é o seguinte, apareceu o tema ética no uso de processo de compras, como seleção de fornecedores, como avaliação do processo de fornecedores, por exemplo. Esse tema não foi abordado no artigo, né? E eu acho ele extremamente relevante. Como é que você vê isso, Ismael? André, eu concordo com você. Eu acho que esse tema é extremamente relevante quando a gente vai falar sobre a questão da parte de cotação com fornecedor, de trabalho com fornecedor. Mas a gente não, esse tema não chegou a aparecer para a gente, e a gente foi muito drivado na melhoria de processual mesmo, de questão de ganho de tempo, de evitar retrabalho. Então, como a inteligência artificial pode impactar no processo de compras, e quando a gente analisa essa inserção da inteligência artificial, acabou que não houve muito tema de ética discutido dentro desse universo. Mas é um tema, eu acho que é até bem legal. Para a aplicação da inteligência artificial também pode ser algo muito interessante, mas a gente não chegou a abordar, a gente não chegou a analisá-lo. Legal, Ismael. Assim, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Acho que ficou bem interessante, bem estruturado. Eu acho que esse tema ética dá para até fazer um próximo artigo aí, né? Eu acho que Tá. ele merece um capítulo à parte, mas bem interessante. Eu achei interessante que vários trabalhos não trazem o tema da ética, né? E isso talvez seja um tema que a gente precise discutir mais na própria academia, né? Mas parabéns e obrigado aí pelo seu trabalho. Isso Obrigado. mesmo. Poderia só fazer uma pergunta rápida? Sim. Que foi algo que surgiu uma dúvida, não sei nem se talvez vocês seriam a me responder isso, mas é algo bem rápido. Quanto ao certificado do artigo, eu vejo no próprio site do CMEAD, é enviado por e-mail, No Quer, próprio quer, quer... site. Pode, mas no pode próprio falar. site. Não, é que Professor. após o encerramento das reuniões, né, de finalização, tem um tempo ainda de elaboração para checar os participantes, os apresentadores, né? Aí eles disponibilizam no próprio site do CMEAD. Tá? Lá Ah, tá. mesmo tem lá os certificados, né? Você clica e consegue imprimir e baixar em PDF. Show de bola. Obrigado. Isso mesmo. Ismael, parabéns, eu gostei do seu trabalho, mas nas considerações finais a gente vai fazer alguns comentários ainda sobre o seu trabalho para poder trazer contribuições para o seu trabalho, tá ok? Tá, muito obrigado. Valeu. Valeu. Professora Gisela, nós agora iremos passar a sua apresentação, tá? Sim. Deixa eu compartilhar.
Olá, eu sou a Gisela e eu vou apresentar o artigo Percepção e Adoção da Inteligência Artificial através da Lei da Difusão da Inovação. Esse artigo foi escrito pelo Rodrigo Siqueira e por mim. Bom, como introdução, então, brevemente do nosso artigo, é importante destacar que a inteligência artificial percorreu um longo caminho desde a criação do computador e das demais tecnologias, e um dos maiores marcos recentes no campo é o lançamento da plataforma ChatGPT em 2022, que alcançou em pouquíssimo tempo milhões de usuários que superaram aí o ritmo de crescimento de plataformas importantes. E essa adoção rápida da IA, ela pode ser analisada pela teoria da difusão da inovação de Rogers, que explora como as inovações se disseminam ao longo do tempo em uma população. Isso reflete o estágio atual da IA, que já está profundamente integrada na vida cotidiana e promete continuar moldando o futuro das tecnologias. Tá? O nosso objetivo de pesquisa é descrever o nível de percepção dos indivíduos sobre o tema inteligência artificial e a adoção do ChatGPT, tendo como base a lei da difusão da inovação. Como metodologia, nós tivemos a pesquisa descritiva e o levantamento de campo, aplicamos um questionário, cuja amostragem foi por conveniência, nós tivemos aí um período de 30 dias de coleta. Essa pesquisa foi realizada no ano passado, em território nacional. Nós apenas fizemos pesquisas com maiores de 18 anos e recebemos 104 respondentes. Aqui na nossa metodologia, nós também temos as características e os elementos que fazem parte da teoria, né, da lei de Rogers que aplicamos no nosso estudo. Então, nós temos os canais de comunicação, que são o conhecimento, a persuasão, a decisão, a implementação e a confirmação. Então, como as pessoas tomam conhecimento de uma tecnologia até a sua confirmação de uso mesmo. E também nós temos as características percebidas da inovação, que são também atributos como a vantagem relativa, a compatibilidade, a complexibilidade, testabilidade e observabilidade. Na nossa curva de adoção de Rogers, nós temos os inovadores, que são os primeiros a adotar, os primeiros adeptos, a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. Na nossa estratificação de resultados, nós temos que 53% da amostra era do gênero feminino, 68% tinha pós-graduação e 42% ocupavam cargo de gestão. A geração predominante era de millennials e a formação predominante era na área de ciências sociais aplicadas. E a atuação de maior ênfase era na área de tecnologia da informação. O nosso público que respondeu à nossa pesquisa tinha uma grande aderência às nossas perguntas relacionadas a conhecer ou ouvir frequentemente sobre a IA e também sobre reconhecimento se o tema é relevante ou muito relevante. Os canais de comunicação mais pertinentes relacionados à IA da nossa resposta foram as redes sociais, a mídia especializada e a mídia de massa. Com relação aos aspectos da tecnologia em si, 75% do público respondeu que o conteúdo gerado por elas é de qualidade. No entanto, algumas outras incertezas foram apontadas durante as respostas. Por exemplo, 45% acredita que utilizam apenas fontes confiáveis, 38% apenas se identificam com a resposta de que não apresentam viés preconceituoso. Uma questão de respeito aos direitos autorais e propriedade intelectual, assim como a proteção de dados dos usuários, também são pontos de alerta. Da nossa amostra, 83% dos entrevistados utilizam IA. Com relação aos riscos e oportunidades, 95% dos entrevistados acreditam que a inteligência artificial pode auxiliar na carreira e no seu crescimento profissional. Entretanto, 80% acredita que algumas posições de trabalho correm risco por conta da IA. Nesse caso, os cargos técnicos apresentam essa insegurança com maior intensidade. Na prática, 62% se percebe impactado positivamente e 33% detectam que não foram impactados. Bom, e as empresas, né? Então, 45% dos respondentes afirmam que nas empresas em que atuam, as empresas aplicaram uma política sobre IA, e 55% não possui ou não tem certeza dessa informação.
Bom, com relação à lei de Rogers, nós temos que dos atributos, né, a complexidade, observabilidade, teste, vantagem relativa, nós temos que a complexidade acabou sendo um principal atributo positivo, considerando então que o usuário o percebeu como fácil de entender e utilizar. Na questão observabilidade e testabilidade, são importantes atributos para adoção, porém a testabilidade se destacou de forma negativa, sendo que os usuários desejavam mais tempo para testar antes de adotar. Com relação à vantagem relativa, é bastante influente na reafirmação da adoção, então influenciou bastante os nossos usuários. E com relação à compatibilidade, esse atributo não favoreceu a adoção dos nossos respondentes, porque acabou não refletindo aí os valores ou as necessidades que eles tinham. Com relação à rejeição e adoção, na questão de rejeição, a testabilidade ela se destacou bastante, então os usuários queriam testar com mais intensidade antes de adotar. E com relação à adoção, se destaca que do nosso público da pesquisa, se destacou o público da área de TI. Com relação à manutenção da adoção, ela é afirmada principalmente por inovadores, primeiros adeptos e a parte da maioria inicial. Com isso, a nossa curva de adoção, ela é alterada. Ela não é tradicional, né, como a curva de Rogers, porque a maioria dos nossos adotantes está nas primeiras categorias, inovadores e primeiros adeptos. Além disso, é importante destacar que os nossos adotantes principais são da geração Y, trabalhadores da área de TI e de cargos de gestão. É importante destacar também que diversos desafios e incertezas foram mapeados através da nossa amostra, por exemplo, com relação à confiabilidade das informações, a questão dos direitos autorais, os vieses e a proteção de dado. Além disso, isso destaca a necessidade de uma governança estabelecida, tanto dentro das empresas quanto fora. Com relação ao impacto, a área de TI, né, que foi entrevistada, ela lidera aí no uso, então destaca uma boa oportunidade dentro dessa área. Na nossa amostra, nós tivemos uma porcentagem grande de estudantes da área de ciências sociais aplicadas que utilizam para a área de estudos. E também é importante destacar que as empresas aí começam a considerar as políticas de governança como relevantes para o bom andamento da aplicação da tecnologia em seu ambiente. E por fim, a adoção da IA tem impacto positivo em cargos de gestão, no entanto, ela preocupa a substituição de trabalhos ou empregos no nível técnico. E para nós finalizarmos, né, então, o que é importante a gente retomar nesse caso? Né? A pesquisa ela demonstra a relevância crescente da inteligência artificial, especialmente como ferramentas como o ChatGPT, que têm sido amplamente adotadas aí pela população, principalmente no ambiente de trabalho e no estudo, que conforme mapeado por essa pesquisa. Embora o conteúdo gerado por IA ela seja considerada de qualidade pela nossa amostra, ainda há questões pendentes em relação à confiabilidade, direitos autorais, vieses e proteção de dados. Então, ressalta-se também a necessidade da criação de uma governança mais clara. A adoção do ChatGPT segue um perfil de inovação, com a maioria dos adotantes sendo profissionais de TI, estudantes de ciências sociais aplicadas, mas a nossa curva de adoção não segue o padrão esperado. E a IA tem um impacto positivo em muitos aspectos das carreiras, especialmente em cargos de gestão, mas preocupa os cargos a nível técnico. E essa é a nossa bibliografia. E é isso, pessoal. Obrigada. Ok, primeiramente, né, parabéns pelo seu trabalho bem escrito, bem legal de ler, gostei da sua escrita. Tem algumas perguntas para fazer e que essas perguntas e as considerações que nós fizemos aqui seja para melhorar ainda mais, o que já está muito bom, mas poder contribuir ainda mais para o seu trabalho, né? Uhum. A primeira pergunta que eu tenho é, você utilizou o Excel, né, para rodar os dados, certo? Sim. Então, eu senti, a partir disso eu senti falta de uma teoria para amarrar os resultados. Eu peguei um artigo ontem, na sessão que eu tive a oportunidade de também fazer moderação, e muito parecido com o seu. Ah, legal. E nesse trabalho, a teoria, porque, por exemplo, você utilizou o questionário, né? Então, no questionário, você tem ali muitos vieses
de resposta. Então, quando você tem uma teoria, por exemplo, a teoria de Stern, que foi aqui a nossa colega utilizou, né? Porque eu vou lendo o seu trabalho e eu vou me perguntando, mas e os vieses? E esses respondentes, será que eles... quem eram eles, né? Será que eles estão respondendo pensando em ajudar, enfim. E aí eu ia lendo e pensando, não tem nada falando sobre os vieses, não tem nada sobre os vieses. Aí eu disse, talvez esteja lá nas considerações finais. Certo. E eu não encontrei. Então eu acho, então assim, na minha percepção, né, para melhorar ainda mais, inclusive para questões de publicação, você trazer aí uma teoria para poder amarrar os seus resultados, que já são muito bons. E aí você, desculpa te interromper, seria na discussão, você diz, baseando os resultados, ou na questão da estratificação mesmo que eu fiz no Excel? Você diz das respostas. Na metodologia. Ok. Metodologia. Você utilizar na metodologia uma teoria que possa fundamentar ainda mais os seus resultados, certo? Então, talvez essa teoria pudesse, por exemplo, lá no final do seu artigo, amarrar ainda mais, por exemplo, nós temos essas respostas, que foram bastantes respostas que você teve, foi um público bem legal que você conseguiu alcançar. Sim. Mas os vieses desses respondentes no final lá do seu texto não foi apontado, né? Não teve ali uma consideração sobre isso. Então eu acho que, na minha percepção, isso poderia melhorar ainda mais o seu artigo. Outra coisa que eu gostaria de pontuar no início do seu texto, você, tanto na introdução quanto na fundamentação teórica, você foca na IA. Mas se você for olhar o título do seu estudo, você vai ter lá percepção e adoção da IA, ou seja, é o primeiro tópico, que é IA, através da lei da difusão da inovação. Você já tem mais 2 tópicos, né? A difusão da inovação e a inovação por si só. Então, eu senti falta de você comentar um pouco sobre, por exemplo, a origem da inovação. Eu senti, por exemplo, a falta de você falar sobre... Não sei se o nome dele falando é dessa forma, mas o Schumpeter, que foi um dos primeiros ali na teoria do desenvolvimento econômico, né, a falar sobre o que é inovação. Então, talvez ele pudesse contribuir com essa definição, até porque eu faço a pergunta para você, o que é inovação? No seu texto você diz, lá em 1956, o McCarthy, né? Se eu não estiver enganado, o McCarthy, o John McCarthy, ele já vai falar sobre IA. 56, né? Bem Então, próximo bem próximo. Então, será que hoje não seria mais o uso da IA pela massa, ou seja, aquilo que você chama no seu texto de publicização, acho que é popularização, alguma coisa assim que você fala, né? Popularização da IA ou a inovação por si só? 3 minutos, tá, professor? Tá. Então, bacana. São esses questionamentos que eu fiz, né? Mas será que a IA, no sentido que você traz, né? ChatGPT e tal, será que ela realmente é uma inovação? Ou é apenas uma ferramenta que agora está popularizada? Certo? Então, são questionamentos que eu tive, e também tenho outros que, para depois a gente poder conversar mais no final e poder acrescentar ainda mais ali para o seu estudo, tá? Professor André, você pode falar. Posso responder? Posso? Sim. Então tá certo.
Esse artigo, ele se originou de um trabalho um pouco maior, e aí na hora de dar uma recortada, eu dei uma priorizada nos resultados, porque ele aborda bem a lei de Rogers, e geralmente na adoção tecnológica, eu percebo que se utilizam outras teorias, né? Então, eu acabei dando uma limada aí no texto e acabaram faltando algumas informações. Até na fundamentação teórica, né, ficou só a parte da tecnologia, a parte de Rogers ficou lá na discussão. Então, de fato, né, para caber nessa, a gente diminuiu pela metade. Então, eu senti também que ia ficar um pouquinho vago essa questão que você comentou, até da inovação, né, que falta uma definição, né, para o trabalho, mas foi mesmo para adequar a questão das páginas. Não justifica, né, mas só para ter um contexto maior, né, esse trabalho é de um aluno que foi orientado e era de um trabalho de conclusão de uma especialização, né? Então, a gente foi limando aí para tentar caber aí nas nossas requisições aqui do evento. Mas super pertinente, professor, acho que é bastante válido, tanto a questão da teoria, quanto a inclusão aí desses conceitos aí na discussão de resultados. Show. Professor André, se eu fazer um comentário? Não, só dar os parabéns. Acho que a sacada, né, de falar de Rogers, né, com inteligência artificial foi muito bacana, né? Acho que isso foi bem legal. Eu talvez, né, eu fiquei pensando assim, quando comecei a ler o texto, na verdade, eu esperava que falasse de tudo de inteligência artificial, né? Ele deu foco só no ChatGPT. Talvez no título eu colocaria, né, só uma ideia, né? Já deu nosso tempo, mas é só uma ideia, talvez colocar percepção e adoção do ChatGPT, né? Eu acho que aí você já lê, já sabe que, né, tem um filtro ali. Mas sim, sem dúvida. Isso é. E, e uma das coisas que eu queria perguntar, que a gente pode discutir mais para o final, né? Mas assim, a curva ela ficou deslocada, né? Mas é no todo. Será que se a gente quebrasse em grupos, por exemplo, só pessoal de TI, só pessoal de ciências sociais aplicadas, será que a gente teria outros insights em relação a essa curva e teria ter uma visão do viés, talvez, da população que gerou na pesquisa, né? É uma coisa só para a gente refletir, tá bom? Sim, é uma reflexão importante, até porque as áreas elas diferem até em relação ao medo da tecnologia, né? Então, os técnicos, por exemplo, eles acham que eles podem ser substituídos, que é um dilema tecnológico que é conhecido, né? Ah, você vai ser substituído pelas máquinas. Então, de fato, é algo que dá para ser abordado aí com mais possibilidades, sem dúvida. Muito bom. Show. Gisela, parabéns, viu? Agora eu vou apresentar o meu. Eu gostaria que vocês também fizessem algumas considerações após a minha apresentação, para que também eu possa estar aí melhorando, né, aperfeiçoando ainda mais o estudo, né? Esse estudo é fruto da minha dissertação de mestrado e vou passar aqui para vocês agora poderem ver. Olá, eu sou Tiago do Nascimento, mestre em administração pela Universidade Federal da Paraíba, e juntamente com o professor José Jorge Lima Dias Júnior, nós elaboramos este artigo intitulado Gestão Fundamentada em Dados na Graduação em Instituições Federais de Ensino Superior, IFES, Desafios Sociotécnicos Enfrentados pelas Lideranças Acadêmicas. As IFES detêm muitos dados, e esses dados precisam ser transformados em informações. E informação é um ativo estratégico. Pensando nisso, a Andifes, junto com o Laboratório de Gestão e Inteligência de Dados, o LAGID, do qual eu faço parte, e o professor Jorge coordena, elaboraram o ecossistema da graduação, o EcoGrade, uma plataforma que disponibiliza dados e informações sobre a gestão do ensino superior, e a partir disso
as lideranças acadêmicas podem consultar essa plataforma e, a partir dessa consulta, tomar decisões baseadas em dados. Então, atualmente, mais de 60 universidades federais já aderiram ao Ecograde. Então, a partir disso, surgiu uma problemática de pesquisa. Quais são os desafios sociotécnicos para o desenvolvimento de uma gestão fundamentada em dados nas IFES, sob a perspectiva das lideranças? Então, pensando nessa gestão fundamentada em dados, nós temos os dados. Esses dados geram informações. Essas informações, elas trazem, oportunizam, né, melhores desempenhos. A partir disso, a gestão no âmbito das IES, né, das instituições de ensino superior, elas podem ter resultados. E quais são esses resultados? Desempenho acadêmico institucional, otimizar o redirecionamento dos recursos, aperfeiçoar a eficiência financeira e operacional. Então, a gestão fundamentada em dados, ela traz como benefício ou possíveis benefícios esses resultados que acabei de apresentar para vocês, né? Muitos outros também podem ser considerados, mas para esta pesquisa nós destacamos estes principais. Então, a partir disso, né, buscando responder a pergunta de pesquisa, né, e também os objetivos da pesquisa, nós utilizamos uma abordagem qualitativa na qual nós, por meio da análise de conteúdo, nós investigamos, né, e realizamos essa investigação a partir do texto de Vijay, Shaw e Grant, 2017, no qual eles fazem uma adaptação do Diamante de Levitt, no qual eles fazem uma análise da organização e processos, tecnologia e pessoas, ou seja, tanto o aspecto social quanto o aspecto técnico. Então, nós trazemos essa adaptação no qual os dados é a entrada para que as IFES desenvolvam a capacidade em Academic Analytics, né? E isso vai gerar e criar valor para essas instituições. Então, a partir dessa perspectiva, né, de sociais e técnicas, baseada em vídeo, nós realizamos a análise de conteúdo, né? Na oportunidade, nós entrevistamos 13 lideranças acadêmicas de diversos estados, né? Das 4 regiões do Brasil, teve do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Então, essas lideranças pôde nos falar, nos dizer, né? Como que anda, como que está o processo de desenvolvimento dessa gestão fundamentada em dados nas suas instituições de ensino, né? Então, a partir disso, dessas análises, das falas desses entrevistados, nós chegamos a alguns resultados. Então, por exemplo, na dimensão pessoas, nós identificamos que ainda existe a falta de uma cultura data-driven dentro dessas organizações, dessas instituições. Ainda há muita desconfiança em relação ao uso de dados e também falta motivação pessoal para trabalhar com dados. Então, esses foram os principais pontos destacados, né, principais desafios destacados por essas lideranças. Na dimensão organização, foi destacado a criação e a formalização das unidades inteligentes de dados, que na perspectiva deles, a partir do olhar deles, o entendimento dessas lideranças, isso é importante para que
haja esse desenvolvimento, né, essa gestão fundamentada em dados, assim como o estabelecimento dos objetivos estratégicos da organização sobre o uso de dados, que ainda é algo que está muito sintético ainda, muito no início, né? Na dimensão tecnologia, também identificamos que existe ainda um apelo pela adoção de plataformas tecnológicas ou sistemas de informações emergentes de suporte à tomada de decisão, e também refinamento da qualidade, no caso, integridade dos dados e das informações. Então, ainda eles perceberam isso, e a plataforma Ecograde, né, que está sendo aderida pelas universidades federais, ela também pode trazer um melhoramento para um melhor refinamento da qualidade, ou seja, integridade dos dados, que muitas delas ainda não possuem. E em processos, ainda falta definição desses processos de trabalho, papéis, tarefas, e também definição de fluxo, né, direcionamento das informações. Então, essa pesquisa ela é muito pontual, né, e pode aí oferecer muitas informações e insights para que essas lideranças possam estar aí melhorando o desenvolvimento da sua gestão fundamentada em dados. Então é isso. Eu agradeço a todos. Professor André, você tem algum comentário? Sim, eu só vou iniciar os 8 minutos aqui, né? Acho que tem o controle. Mas, bom, professor Tiago, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, né? Acho que ele é super bem estruturado. Eu tenho sempre em mente a visão de Laudo que ele traz lá em 2007, que o tripé da organização ele é estruturado, né, em processos, tecnologia e pessoas, né? Quando eu comecei a ler seu artigo, ele troca no comecinho processos por estrutura organizacional. E eu falei, poxa, acho que dá para fazer uma relação aqui, né? Mas assim, bem interessante o trabalho. Eu queria fazer 2 colocações e ouvir os seus comentários. A primeira, será que né, nesse tripé ou nesse diamante que a gente fala, né, a parte de tecnologia tende a evoluir também para a inteligência artificial, né? Quando a gente fala de dados, quando a gente fala de tomar decisão, né? Apareceu isso no seu trabalho? Aparece como tendência? Como fica essa estrutura? E para fechar, você acredita que, pelo seu estudo, né, e foi um insight que eu tive, será que faltam administradores na gestão das universidades? Boas perguntas, viu? E os resultados dizem que sim, mas vamos por parte. A primeira pergunta, né? Sobre como que se vê para o futuro. Primeiro, professor, ainda é muito incipiente a questão da gestão fundamentada em dados nas instituições federais de ensino superior. Vou dar um exemplo para você. Tem instituição, por exemplo, que eu tive a oportunidade de estar entrevistando lideranças que estão nesse momento com o cargo de trazer essa suposta inovação para o seu modelo de gestão, que ainda usa, por exemplo, o formulário do Google Forms para poder extrair dados e, a partir disso, começar a entender como que funciona a dinâmica da sua universidade. Então, assim, você vê que é algo ainda muito longe de outras organizações que estão, por exemplo, mais no sudeste, no sul do país, que já utilizam dados de forma estruturada, como você pode ver nos resultados. Já existe, por exemplo, algumas diretrizes das organizações sobre o uso efetivo dos dados, e esses dados sendo utilizados como ativos estratégicos. Então, há um abismo muito grande aí. Então, nesse sentido, para essas organizações que já estão um pouco mais avançadas no uso de dados, já tomam decisões baseadas, fundamentadas em dados, já, por exemplo, algumas universidades já têm o ODG, que lá no texto eu chamo de unidades de inteligência de dados, mas em algumas universidades são ODGs, né, que é
uma estrutura que está sendo criada justamente para que alguns gestores trabalhem apenas com dados. Então, a Federal da Paraíba já possui, a Federal de Pernambuco já possui, a Federal de Minas Gerais já possui. Em contrapartida, a Federal lá do Tocantins, a Federal lá do sul do Pará, sul-sudeste do Pará, ainda está muito incipiente. Então, nesse sentido, essas que já possuem ODG, que são unidades de inteligência de dados, sim, tendem a utilizar a inteligência artificial daqui a alguns poucos anos em seus processos decisórios. Precisa ainda de muito estruturar, por exemplo, não há ainda, mesmo nessas universidades que já estão com um pouco de desenvolvimento mais avançado, não existe ainda, por exemplo, definições de papéis, o que também interfere muito, e aí a professora Gisela pode também contribuir um pouco, é a questão da descontinuação, né? Em algumas IFES, a gestão fundamentada em dados, ela surge como realmente uma inovação. Em outras, por questão, por exemplo, vou dar um exemplo, tem universidade que na diretriz dela diz assim, ó, o professor que estiver a par desse cargo, né, ele só tem 2 anos. Então, daqui a 2 anos ele será substituído. O próximo que vier, talvez faça as descontinuações, não avance em relação por exemplo, ao uso da IA como melhoramento desse processo. Então tem essa questão, né? Respondendo a segunda pergunta, que é relacionada a se falta administradores, apenas uma universidade que eu consegui entrevistar a liderança, esse gestor realmente era efetivamente da área da administração das ciências sociais aplicadas. Todos os outros, inclusive os que detêm mais dificuldades em relação a isso, são professores de humanas, são professores da área de saúde, são professores que ainda muitas vezes estão ali naquela função porque são designados e por não haver outras pessoas interessadas em trazer essa nova perspectiva de gestão para essas organizações. Então, sim, falta a estrutura sobre isso. Inclusive, professor André, além de não haver uma estruturação de gestores, por exemplo, nesses moldes, né, desses departamentos, o maior problema identificado em relação a pessoas são pessoas de TI que atuam efetivamente no uso de dados. Então, você não tem gestores, você não tem pessoas ali da administração ou das ciências sociais aplicadas em si, assim como também quase todas elas, tanto as que estão mais em processo mais avançado, quanto aquelas que estão iniciando ainda com o Google Forms lá no início do seu projeto, detém essa limitação. Então, por exemplo, muitas universidades estão utilizando a própria STI da estrutura organizacional da IFES para poder ter dados e, a partir desses dados, essas pessoas questionar esses técnicos que são da STI, e esses técnicos dar ali uma suposta informação sobre determinado questionamento que aquele gestor tem. Então, esse é o preâmbulo, né, hoje da gestão fundamentada em dados. Creio que haverá, sim, uma evolução, porque há um desejo não apenas dos gestores, mas, por exemplo, a Andifes, né, que é a associação que está ali regulando isso, eles estão interessados nisso, que eles já criaram o Ecograde, que é o ecossistema das graduações, para que haja ali um melhor aproveitamento dessas informações, né? Então, é mais ou menos nesse caminho que hoje nós estamos. Perfeito, professor, obrigado. Na verdade, a gente já atingimos aqui os 8 minutos. Acho que a gente pode começar uma discussão ampla agora. E eu, se você me permitir, professor Tiago, eu fiz uma pergunta ampla aqui que eu acho que envolve todos os trabalhos, né? Porque todos os trabalhos falam um pouquinho de tecnologia, falam de adoção, né? Falam de processos,
A minha pergunta é assim, né? Será que, né, falando da teoria de Rogers aí, falando da questão da adoção, como é que será o futuro, tanto para a tecnologia quanto para a inteligência artificial, nas nossas melhorias de processos, seja de compra, seja de processos de tomada de decisão, né? O uso da inteligência artificial será mandatório ou o uso de tecnologia será mandatório? As empresas, escolas, instituições vão sobreviver, né? Sem essa adoção, sem essa busca de eficiência e melhoria? Professora Olha, Gisela, pode contribuir? claro, sem dúvida. Bom, eu acredito que, pensando no resultado do trabalho, né, e pensando também no boom que teve quando foi lançada a ferramenta, né, essa popularização do ChatGPT, eu vejo que caiu muito nas graças dos usuários comuns, né? E isso está mudando para empresas que, por exemplo, empresas grandes como públicas estão criando o seu próprio chat, né? Então, de forma ali a criar uma governança, os bancos, por quê? Porque para você ter ali um certo controle do que está sendo utilizado. Essa questão da otimização dos processos, acredito que já é um movimento que já está inserido, mas muitas vezes a gente nem considera, né, a tecnologia em si separado do processo. Então, eu vejo que em algumas áreas vai ser inevitável, né? Acredito que talvez exista uma diferença no nível técnico, no nível de gestão, na intensidade da utilização da ferramenta, e também para o tipo de atividade que vai ser realizado, mas eu acredito que vai ser inevitável, né? Até pensando aí a nível de educação, né? Preparando aula, desenvolvimento de conteúdo, de exercícios, né? Ali num fórum para os alunos. Então, tudo isso vai incorporando de uma forma muito intensa e acaba sendo natural, né? Então, os mais novos, eles nem pensam nisso, né? Porque para eles é tão habitual, é como o smartphone, né? Então, para nós que somos ali um pouquinho mais velhos, a gente vê essa transição ainda. Mas para as empresas, eu acredito que vai ser algo que é imprescindível, né? Para automação, para ganho de produtividade, é algo que não dá para evitar, né? E essa curva aí, eu acredito que vai ser difícil prever, né? Porque, de fato, alguns setores eles se beneficiam muito da utilização. E orientando os trabalhos lá na USP, eu vejo muito isso, né? Muitas empresas de diversos setores utilizando de uma forma. Então, de fato, são tecnologias muito versáteis e que contribuem muito para o ganho da empresa, né? Então, de fato, vai ser excelente, professor. Acho que não tem para onde fugir, né? Nos anos recentes aí que nos esperam. Professor Ismael, deseja fazer algum comentário? Sobre isso, Opa, perdão. você deseja fazer algum comentário sobre a pergunta do professor André? Assim, não teria nenhum comentário direto para agregar, não. Eu entendo que a professora Gisela já trouxe bastante informação, já trouxe bastante contexto aí quanto à pergunta colocada. Então, eu faço das delas as minhas palavras. Eu entendo que ela já trouxe um approach bem interessante para estar respondendo essa pergunta. Show. Contribuindo um pouco mais com o que a professora Gisela comentou, eu percebo, né, participando até mesmo de grupos de pesquisas sobre inteligência artificial, que ainda há, e a própria pesquisa da Gisela traz, né, que os millennials, se eu não estiver enganado, e você pode me corrigir, professora Gisela, são os que mais têm utilizado a IA, né, em suas atividades e tal. Então, assim, o que é que eu percebo nas discussões, nas leituras e prevendo esse futuro sobre o uso da IA? Falta letramento, porque assim, não é usar por usar. Se você usar uma inteligência artificial por usar,
Cortou aqui para mim. Professor Tiago? Processo, mas existem outras particularidades da IA que muitas vezes são desconectadas da realidade. Acho que ele caiu. Aí, Oi, Tiago. Agora sim, pode continuar. Tá. Então, ainda há essa falta de letramento, né, que chama de letramento digital, algo que traz para esse público. Oi, desculpa, voltei. Ok. Que traz para esse público, para esse Mas usuário. assim, não tem, de pronto assim, não tem nada a acrescentar, não. Acho que o material está bem profundo até. Tá. Ok, Ismael. Então, assim, professora Gisela, olhando seu estudo, eu também percebo que as gerações, por exemplo, mais recentes, Não, elas, tranquilo. elas Não, mas estão... assim, eu vou terminar de fazer esses pontos aí que eu Ô, Ismael, você pode colocar no mudo? vou. Seu áudio tá aberto, professor Ismael. Perdão, pessoal. Então, professora, essa nova geração, elas terão mais dificuldades com o uso efetivo da IA, né? Por exemplo, aí entra o que o professor André também chegou a comentar, que eu achei bem pertinente, que é a questão da ética, né? No uso dessa... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei um artigo em sessões passadas que falava sobre IA. E ao ler o artigo, eu fui identificando, até porque eu utilizo a IA nas minhas escritas, nas minhas pesquisas, e aí você vai identificando alguns padrões, que aquela estrutura textual ela estava muito próxima da IA, daquilo, de como que a IA escreve. E eu não vi no texto em nenhum momento o autor dizer: eu utilizei a IA como suporte, o que não seria algo ruim, professor André, para o estudo dele. Não seria algo ruim, ao contrário, né? Traria mais evidência de que o uso, sendo feito de forma efetiva, traz bons resultados. Eu não vi em nenhum momento sendo comentado no seu texto, na sua metodologia, o uso da inteligência artificial para auxiliar na escrita. Então, a gente daí começa a perceber, professora Gisela e demais participantes, que ainda falta esse letramento, essa questão ética sobre esse ponto, né, da IA, do avanço do uso da IA. E eu vejo dessa forma que há essas problemáticas que ainda precisam ser aí resolvidas, né? Fazendo uma pergunta para você, professora Gisela, sobre o seu texto, e aí uma contribuição também, tá? Quando você fala no seu texto sobre mídia especializada, eu me pergunto, porque assim, 33% dos respondentes responderam o seguinte, que têm acesso ou ouviram falar ou estão atentos a o que é IA, né, sobretudo o ChatGPT, por meio da mídia especializada. Eu gostaria de saber que mídia especializada é essa que você traz aí que no caso diz assim, ó, as redes sociais podem ser consideradas mídias de massa? É a pergunta que eu faço, né? Porque os resultados, se sim, professora, os resultados corroborariam, né, com Roger, com a teoria, no que se refere ao canal de comunicação mais efetivo para propagar a inovação. Então, o que se entende de mídia de massa? A mídia de massa que se percebe eu vou dar um exemplo, é o jornalismo da TV, das grandes emissoras,
Ou Exatamente. já podemos considerar as próprias redes sociais, e aí já existem pesquisas dizendo que grande parte das pessoas extraem informações, inclusive de inteligência artificial, sobre inteligência artificial, a partir de informações extraídas das próprias redes sociais. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, que eu acho que essa percepção talvez traria um melhoramento e também auxiliaria, nessa amarração dos resultados com a teoria de Rogers. Sim. Bom, a mídia especializada seria o tratamento de informações através de sites de tecnologia mesmo, mídia voltada a esse público, né? Então, ou seja, a tecnologia em geral, ou até mesmo de inteligência artificial, e a mídia de massa seria jornalismo tradicional, né? Comunicações gerais, né? Tirando as redes sociais mesmo. Ok. O pergunta também que surgiu durante a leitura do seu texto, né? Quais são as limitações da sua pesquisa? E quais as contribuições teóricas, práticas e sociais? Olha só, isso é importante no sentido de publicação, né? Porque você traz muitas informações nos seus resultados que são muito interessantes, muito relevantes para a nossa sociedade, por exemplo, para a nossa área acadêmica. Então, assim, se você não teve a oportunidade de colocar no seu texto, por causa daquele probleminha que nós temos lá, do número de páginas, para fins de publicação, né, eu acho que seria interessante você pensar nisso, né, e ver, assim, porque socialmente e academicamente eu acho que traz muita informação boa. Sim, sem dúvida. Eu acredito que como contribuição principal é a utilização, né, dessa lei da inovação, que traz aí uma visão interessante dessa adoção, né, da tecnologia. Como principal limitação, eu vejo a questão da percepção mesmo. Então, às vezes, o questionário ele pode captar uma resposta. As pessoas elas têm esse comportamento, muitas vezes, de não prover a resposta que ele realmente pensa, né? Então, essa questão de percepção, ela é subjetiva. Então, é uma questão que pode gerar um certo viés, né? E também essa amostra majoritária na área de TI também pode ser uma limitação, né? Tem que ver uma adoção maior na utilização, até por desenvolvedores, por exemplo, na utilização no dia a dia, gestores, mas quando a gente compara com outras áreas, pode ter sido realmente um resultado discrepante e ainda mais negativo do que a gente obteve. Né? Então, são recortes importantes aí para a gente pensar e limitar mesmo a pesquisa. Ok, algum comentário, professor André? Não, perfeito. Acho que a discussão ela é muito rica, né? Eu acho que o tema de adoção de inovação, o tema de inteligência artificial, acho que ele dá uma conversa aqui de umas 2 horas, né? Daria para a gente estender o dia aqui. Mas, por outro lado, ele tem muitas oportunidades, né? Você vê que cada vez que a gente conversa, faz uma pergunta, surgem novas ideias, né? Eu anotei aqui pontos principais, né? Eu acho que palavras-chave que eu anotei, ó, governança, ética e adoção, né? Eu acho que esses pontos apareceram durante toda a discussão, né? Então, são temas que provavelmente dá para a gente escrever um novo artigo, dá para a gente explorar mais, dá para enriquecer todos os estudos, né? São oportunidades que a gente tem aí pela frente nesse mundo aí de inteligência artificial. Eu quero fazer mais um comentário sobre o seu texto, professor, aí depois a gente vai passar a falar um pouco mais do texto do Ismael, né? E também do meu texto, que seria o seguinte: quando eu comecei a minha pesquisa, eu utilizei Rogers, porque eu acreditava, lá no início, quando eu comecei a fazer a revisão da literatura e tal, que a gestão fundamentada em dados,
no sentido geral, não só no recorte das instituições federais de ensino superior, mas no sentido geral, seria uma inovação. E foi passando o tempo e eu fui amadurecendo nessa questão, até que chegou uma hora que Rogers me mostrou que a gestão fundamentada em dados não seria uma inovação. Poderia ser um aprimoramento de algum tipo de gestão que já está em vigor, por exemplo, hoje. E foi aí que eu tirei Rogers, né, com a teoria da difusão da inovação do meu trabalho. Então, seria somente essa questão que eu, mais uma vez, gostaria que você fizesse uma reflexão, né? O que é inovação? Será que realmente a IA e, sobretudo, o ChatGPT é uma inovação? Então, uma reflexão assim para que você possa trazer e melhorar ainda mais o seu trabalho, que já está muito bom, né? Parabenizo você mais uma vez por isso. Agora, falando um pouco do trabalho do Ismael, né, da pesquisa do Ismael, eu não sei se vocês, quando leram o texto, perceberam, né, mas eu percebi, Ismael, a falta de um framework de pesquisa. Isso, em termos de publicação, talvez trouxesse um pouco mais de amarração para o seu texto, para a sua pesquisa, né? Inclusive foi comentado em outras sessões, né, anteriores, que alguns textos, né, visões estão realmente muito boas na questão da metodologia, dos resultados, da análise dos resultados, mas que muitas delas não estão trazendo esse framework, né, de pesquisa. E é esse framework que vai apontar, por exemplo, professor Ismael, quais pesquisas futuras, tanto você quanto as pessoas que estão na temática, poderão estar ali realizando, né? Então, você já estaria contribuindo, por exemplo, com com o acadêmico, né? Com o meio acadêmico. A sua pesquisa já teria já aí uma contribuição prática e uma contribuição social, se caso você, nesse framework, conseguir pontuar, né, bem o que os resultados da sua pesquisa traz, né? Então, além disso, eu senti que faltou ali as limitações, por exemplo, o Google Escolar, no meu ponto de vista, ele traz uma limitação para o seu estudo, para a sua pesquisa, né? Eu acho que você, buscando numa base de dados como a Scopus, por exemplo, e você vai limitando, por exemplo, a artigos apenas com acesso aberto, você talvez tivesse um resultado um pouco melhor do que o que você encontrou no Google Escolar. Outra coisa, literatura cinza, retirar a literatura cinza, que seria tese, dissertações, publicações em sites e tal. Então, utilizar apenas artigos já publicados cientificamente, com teoria, com prática ali bem elaborada, talvez trouxesse um pouco mais de corpo, né? E também pensando nessas questões das contribuições teóricas e práticas que poderiam ser aí desenvolvidas por você nesse seu estudo. Então, assim, são contribuições que, para fins de publicação, pode contribuir bastante, né? Embora que o texto está muito bem escrito, bem detalhado, você consegue fazer ali uma boa análise dos resultados, né? Então, assim, parabenizo você mais uma vez por seu trabalho, as suas discussões são muito boas, né? Acredito que
com esses apontamentos e algumas reflexões, aí você estaria melhorando ainda mais o seu trabalho, que já está muito bom, né? Você deseja, professor Ismael, fazer algum comentário? Não, só agradecer. Eu estava aproveitando para fazer algumas anotações aqui para poder adequar melhor o trabalho para que a gente possa estar evoluindo, né, e melhorando. Mas, no geral, não. Entendo que essa até foi uma das minhas primeiras participações aqui em congresso, então eu entendo que eu tenho muito a melhorar aí e vou estar aprimorando o trabalho em si. Ok, pessoal. Eu não sei se algum de vocês participaram de Sessão Sapiens? Eu participei na terça-feira, apresentando, né? Eu vou fazer os comentários. Eu participei de Sessão Sapiens, né? Os comentários que os especialistas fizeram em relação ao meu artigo, né? Então, por exemplo, eles me indicaram, né, que separar os resultados das discussões talvez trouxesse ali um pouco mais de aderência ao texto. Também me falaram que colocar referências, por exemplo, mais atualizada como a de 2024, porque eu só tenho até 2023, então eu acrescentar isso, né, algumas referências já de 2024 no texto também poderia estar melhorando ainda mais o meu texto, o meu trabalho. Também falar um pouco mais, sobretudo, das questões sociais, porque o trabalho de pesquisa, esse trabalho traz aí, como apresentei nos resultados para vocês, né, que a gestão fundamentada em dados, se ela for bem desenvolvida, se ela cumprir os processos como que se pede, né, na literatura, por exemplo, o orçamento e o direcionamento desse orçamento nas IFES, elas seriam aprimoradas. Então, isso já é uma contribuição social que o meu trabalho traz. Então, eles pedem para mim fazer aí um pouco mais, trazer um pouco mais investir um pouco mais de tempo na reflexão sobre isso, né? E também eles trazem ali algumas revistas que possivelmente poderiam estar contribuindo com a minha publicação. Então, pessoal, esses foram os pontos, né? Se vocês quiserem também trazer alguma coisa que possa estar contribuindo para o meu trabalho, eu agradeço também. Professor, temos mais um minuto para fazer o encerramento. Já passou os 22 minutos de discussão final, né? Tá. Se ninguém tiver mais alguma coisa para falar, eu já inicio aqui o encerramento da nossa sessão, agradecendo a presença de todos, ao professor André Lozano, que fez essa mediação, né, nos auxiliando, a todos os participantes, né, a Tatiana, que está aqui conosco desde o começo, a professora Gisela, o professor Ismael, e parabenizar todos vocês pelo trabalho, e que a gente possa se ver, né, em outros SEMEADs, em outros congressos aí que estão por vir, né. Foi um prazer, pessoal. Obrigado, pessoal. Parabéns também pelos trabalhos. Então, professor, pensando nisso, nós podemos encerrar a nossa sessão, tá? Agradeço mais uma vez a todos, um bom dia e um bom SEMEAD para vocês, a continuação do SEMEAD para vocês todos. Obrigado, Obrigado, pessoal. Até mais. Bom dia. Obrigada, gente. Até mais, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.